Síntese dos profetas maiores, prosseguindo no estudo do livro do profeta Jeremias, o item 7, a apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Estudando Jeremias, capítulo 8, versículos 4 a 22 e capítulo 9, versículo 1 a 26. Separei o capítulo 8, versículo 7, que diz: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Yahvé. Deus usa a natureza para mostrar a tolice do seu povo. As aves conhecem o tempo de partir e retornar para uma determinada localidade. Comparando Israel a aves que saem de uma região mais fria para uma temperatura mais agradável, Deus ensina que Israel escolhia sofrer com frio, escolhia sofrer com estações geladas. Obedecer à palavra de Deus é sempre melhor, sempre nos leva a lugares mais agradáveis, a condições mais agradáveis. Mas alguns amam tanto a desobediência que preferem sofrer as dificuldades, sofrer com o frio, do que estar nos caminhos santos e aquecidos do Senhor. Por conta disso, na sessão anterior, Deus perguntou: e escolher-se-á antes a morte do que a vida? O pecado leva o homem a escolher a morte. Era o que tinha acontecido com o povo de Deus. Então é interessante essa comparação que Deus faz, porque nós temos exemplos no mundo daquelas chamadas migrações de aves. É interessante que as aves, elas percebem, antes da mudança da temperatura, elas percebem essa mudança e elas têm um tempo certo que elas migram de uma região para outra, tá bom? Normalmente fugindo de um inverno. Aqui no Brasil, por exemplo, a região norte do Brasil, ela recebe muitas aves que vêm dos Estados Unidos, que ficam no hemisfério norte. Quando o inverno chegam lá, elas mudam de hemisfério, vêm para o hemisfério sul, né? Uma região mais quente. E interessante, Deus fala que eles conhecem, né, o tempo da sua arribação, ou seja, o tempo da sua mudança, quando eles têm que ir de um lugar para outro, tá bom? E os israelitas, o povo de Deus, ele está dizendo, não conhecia. Isso não acontece só com as aves. Lá na África, os gnus e as zebras, os cientistas falam em 2 milhões de gnus e zebras que eles fazem uma migração de uma região para outra. Lá no caso deles, atrás das chuvas. Eles sabem que as chuvas vão mudar de região num determinado tempo, eles vão atrás dessas chuvas. E o exemplo mais interessante que eu vejo é o exemplo da tartaruga, porque os estudos modernos mostraram que as tartarugas, elas nascem em uma praia, aquelas que conseguem chegar ao mar e sobreviver e crescer, né? Décadas depois, 2, 3 décadas depois, quando elas vão começar a desovar, elas voltam naquela mesma praia. E os cientistas hoje explicam como que pode isso, né? Diz que a tartaruga, ela tem uma capacidade de pegar o campo magnético da Terra, pegar a latitude e longitude. Olha só o que esses GPS modernos fazem. Como é que um GPS ele consegue marcar uma rua para onde você andar? Ele pega o campo magnético da Terra, através dos satélites, vai marcando o campo magnético na Terra, latitude e longitude. Então os cientistas dizem que a tartaruga ela faz isso. Ela captura o campo magnético da Terra, a latitude e a longitude de onde ela nasceu, naquela praia. Então ela vai nadar por oceanos diversos, mas quando ela for desovar, ela volta exatamente naquela praia. Bom, os animais eles fazem isso. Hoje a ciência mostra por quê. Isso está escrito no DNA dela. Tá bom? Não é literalmente que ela seja mais inteligente que o homem, mas isso está escrito no DNA dela. O homem é diferente.
O homem, Deus deu um espírito, uma alma, que faz com que ele tenha capacidade de examinar entre o bem e o mal, discernir entre o bem e o mal, dizer sim para o bem e dizer não para o mal. O homem, ele tem essa capacidade, tá bom? Não é algo que está escrito no DNA, você vai obedecer e você vai desobedecer, tá bom? No caso dos animais, isso está escrito no DNA deles. E Deus cita esse como um exemplo, uma sabedoria natural que eles têm, que Deus entregou para eles. O homem, que Deus deu algo a mais, a capacidade dele discernir entre o bem e o mal, infelizmente, o homem se mostra mais tolo que os animais nesse caso. E nesse capítulo 9 de Jeremias, os versículos 23 e 24, nos traz algo interessante. Jeremias capítulo 9, versículo 23, diz assim: assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Yahvé, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Yahvé. Então, eles viviam numa situação que Deus dá um alerta a eles aqui, olha, se você é sábio, não se glorie nessa sua sabedoria. Se você é forte, não se glorie na sua força, nem você que é rico se glorie na sua riqueza. Então, se alguém poderia se gloriar, era aquele que conhecia a Deus de verdade, né? Então, aqui uma grande lição para os israelitas nesses dias.